sobre a visão do vale de ossos secos, Ezequiel, capítulo 37. Todos acharam? Amém? Aliás, não precisa nem achar, né? Já estamos bem achados aqui. E diz assim, vamos ler juntos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me Ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Amém? Graças a Deus. Eu já fico imaginando esse texto, da qual, se ele fosse levado para a sala cinematográfica hollywoodiana, seria de efeitos especiais maravilhosos, incríveis. Seria tremendo ver essa narrativa feita filme, porque é demais essa narração, essa descrição daquilo que nós lemos aqui do profeta Ezequiel. Historicamente falando, o povo de Judá, o povo de Israel, eles estavam exilados, cativos. Porque o livro de Ezequiel ele vai abordar duas palavras fortíssimas, que é uma palavra de juízo de Deus: vocês vão ser levados cativos, vocês vão ser acorrentados, vocês vão ser exilados. Por quê? Por causa da idolatria de vocês. Porque vocês se rebelaram contra a minha palavra e contra a minha vontade, diz o Senhor. E aí Deus permite que o juízo do império inimigo os tomasse e fizesse deles escravos, cativos. Porque conquanto Deus estivesse vendo eles oprimidos pelo império inimigo, a preocupação maior de Deus em relação aos seus filhos, em relação ao seu povo, era povo idólatra. E Deus sabia que esse império inimigo que os exilava, de fato era cura para a idolatria
deles, do povo de Judá, do povo de Israel. Então Deus não estava tão preocupado com o povo de Israel enquanto povo oprimido, mas muito mais como povo idólatra. E ele diz, eu vou dar uma lição neles. Mas a segunda palavra, a segunda mensagem é essa mensagem de esperança. De Deus que não apenas ele fechou a porta, mas ele abre inúmeras portas a seguir. E essa é uma das profecias maravilhosas do profeta Ezequiel, que o significado dele, do nome Ezequiel, no original hebraico é Deus fortalecerá. Ele já carrega essa mensagem no próprio nome. Então, como eu disse, se fôssemos transportar essa imagem, essa visão profética desse profeta para o povo, seria impressionante, porque, primeiramente, a visão é que ele sabe que veio do Senhor, o Espírito me levou, o Espírito do Senhor é que me levou a estar no meio de um vale que estava cheio de ossos. É carismático isso aqui, vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que o transporta para aquele cenário horroroso de ver inúmeros cadáveres, aliás, que já haviam se tornado porosos, secos, esqueléticos. O Espírito Santo tenta abrir o olhar dele, de Ezequiel, que fazia parte também daquele povo, ele também fazia parte dos exilados. Significando o seguinte, que toda espiritualidade que me cega, que me aliena, que me coloca para fora da realidade das minhas conjunturas sociais, ela não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, porque esse aqui, ele está no meio do vale de ossos secos, ele foi enviado pelo próprio Espírito Santo. Significando o quê? Que o Espírito Santo quer me fazer enxergar a realidade. Você pode repetir isso comigo? O Espírito Santo deseja fazer-me enxergar a realidade. É por isso que Jesus diz que ele, o Espírito, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, ele veio para descortinar mesmo. Ele veio para rasgar aquilo que os nossos olhos materiais, físicos, biológicos não conseguem ver, enxergar. Ele veio descortinar pecaminosidade do coração. Ele veio nos convencer da justiça de Deus, sabendo que nós não podemos, por nós mesmos, pelas nossas próprias ações e cabimentos humanos, a gente se achegar a Deus. A gente precisa de uma justiça maior, e a gente vê a nossa pequenez e a nossa incompetência de realizar aquilo que só compete a Ele, a Deus, e Ele nos convence disso, do pecado, da justiça, desse juízo, e tira isso de nós. Então o Espírito Santo vai sempre me levar a ver, a enxergar. Nesse texto, ele pega esse profeta e coloca ele no meio desse vale cheio de ossos secos, e muito mais que isso, e me fez andar ao redor deles. Imagine o profeta andando, nessa visão espetacular. Ele anda, e ali há um crânio, e ali há um fêmur, e ali há várias partes do corpo humano, esqueléticos, ossos humanos. E o incrível é porque é um vale, não é uma pequena área, é um imenso vale. E você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para frente e para trás, e você é tomado por essa visão aterrorizante, porque eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Ele viu, essa é a realidade que o Espírito Santo faz ele ver. Então veio uma pergunta, e a pergunta é uma pergunta de Deus. E sabe, quando a pergunta de Deus vem, ela tem o poder de estremecer a gente, de nos quebrar todinho, de nos fazer nos quebrantar, de nos render, de colocar a boca no pó, de nos fazermos sermos essas pessoas que não têm capacidade mais de resistir a Deus. Pelo contrário, a gente se submete a Ele. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas em relação a Deus, achegai-vos a Ele, e Ele se achegará a você. Então, há uma pergunta de Deus: filho do homem, ou Ezequiel, profeta Ezequiel, acaso poderão reviver estes ossos? E ele respondeu, o profeta: Senhor Deus, tu o sabes. Adiante, o que nós lemos? Esses ossos, esse vale, o próprio Deus revela, isso aqui são toda a casa de Israel.
toda a casa de Israel. São esses exilados, são os oprimidos, são esses que foram retirados de Jerusalém. Eles foram forçados a sair de lá debaixo de muita opressão, de vaticínio de morte, de vaticínio de condenação e da impossibilidade deles reverter a situação e de retornarem para Jerusalém e de, mais uma vez, edificarem lá o lugar de adoração. Sabendo que na velha aliança, o lugar instituído por Deus para adoração era somente Jerusalém e não havia outro lugar para se sacrificar e adorar o Senhor. Era somente Jerusalém. Mas eles foram tirados desse ambiente da adoração e da comunhão com Deus, agora eles foram exilados. Mas Deus não queria eles para sempre ali. Era uma lição para que eles pudessem deixar a sua idolatria, de não cultuar mais Baal, de não se envolver com espíritos enganadores, de não cultuarem postos ídolos e levantarem altares que não tinham nada a ver com o Senhor Deus de Israel. E aí ele diz, Deus vê porque Ele se compadece, não há ninguém que esteja para sempre oprimido, sozinho, acachapado, solapado pela existência, por todas as circunstâncias, sem que um dia Deus olhe o seu servo, a sua serva, e não se compadeça dele e dela. E aí ele diz, esses vales de ossos secos, são todos aqueles que fazem parte do meu povo, do reino de Israel, do povo de Judá. E o que eles estão dizendo sobre si? O que o povo de Israel está dizendo sobre si? Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Confissão de desesperança. Uma palavra de derrota. Palavra de desânimo. Agora não há mais solução. Sabe quando você se encontra diante de uma temível desafio, problema, situação que você fala assim, agora acabou. Agora não tem mais jeito. Agora suspendeu toda possibilidade de reversão desse quadro. Onde não existe mais nada que possa fazer para que a esperança possa renascer, possa brotar. Porque esses aqui estão dizendo, olha, nós somos como esse vale, a nossa esperança se secou, tornou-se poroso, virou pó, pereceu a nossa esperança. Agora é a gente aceitar como definitivo o estado depressivo, o estado da solidão, as síndromes de pânico, a impossibilidade de uma reversão desse quadro. Pereceu a nossa esperança, e eu agora vou me alimentar das minhas dores e das minhas lágrimas, porque estamos de todo exterminados, sem chance alguma de intervenção milagrosa. Era isso que eles estavam pensando. Mas aí, Deus tem uma palavra de consolo, de renovo, de transformação para o seu povo. E ele diz, Ezequiel, profetiza para eles. E diz assim, se aproxima deles e diz que o Senhor Deus tem uma mensagem para eles. Que eu tenho uma palavra de esperança. Que o milagre pode acontecer. Que essa percepção de que eles estão de todos exterminados não é o fim. Eu tenho uma palavra última sobre a vida deles. Avisa isso para eles, profetiza isso para eles, Ezequiel. Que palavra é essa? Ele poderia ter perguntado a Deus, Ezequiel. Diz para eles, Ezequiel, eis que eu mesmo, o Deus de vocês, vos abrirei a vossa sepultura. Essa sepultura que vocês cavaram. Não literalmente, mas psicologicamente, a qual vocês já se lançaram lá dentro. E que vocês já estão dentro dessa sepultura. Diz para ele, eis que eu vou abrir a vossa sepultura e vou fazer com que vocês saiam dela, ó povo meu. E vos trarei a terra de Israel, eu vou fazer com que vocês regressem, que vocês retornem, que vocês estejam de volta sacrificando e adorando no lugar da adoração, Jerusalém. Isso seria demais para eles. Seria uma profecia um tanto de algum sonhador, de alguém que está delirando. Mas ele diz, olha, e quando eu fizer isso, quando eu abrir a vossa sepultura, quando eu fizer algo além daquilo que vocês estão pedindo e pensando, quando eu fizer além daquilo que está além dessa pequena fé de vocês, eu vou fazer vocês saírem dessa sepultura e vou pôr em vocês o meu espírito, vocês vão saber que eu sou o Senhor e que
fora de mim não há Deus, e que eu disse isto, e aquilo que eu disse e que eu falo, eu tenho poder para cumprir, diz o Senhor. Amém? Essa é a mensagem de esperança. Agora eu fico pensando nos processos, para que a gente possa viver o que Deus está prometendo aqui. Porque Ele está dizendo, então me perguntou o Filho do Homem, acaso poderão reviver estes ossos? Primeiro nós temos uma pergunta de Deus, podem reviver? Esse quadro espiritual pode ser revertido? Pode haver um milagre poderoso acontecendo? A gente pode deixar médicos, homens, parentes, vizinhos, boquiabertos com uma ação interventora e poderosa do nosso Deus sobre a nossa causa? Podem reviver estes ossos? É a pergunta do Senhor. A pergunta de Deus tem a ver com aquilo que vai mexer com as minhas entranhas, com o meu coração, com a minha mente, com a minha alma. Por isso, toda vez que você ouvir alguém dizendo Deus está falando em um determinado lugar, Ele pode estar falando mesmo, mas sabe de uma coisa, quando Ele está falando, Ele não fala futilidades. Ele está falando daquilo que tem a ver com a eternidade, tem a ver com aquilo que pode gerar raízes profundas, eternas no meu e no seu coração. Não se esqueça disso. A segunda coisa é a resposta de Ezequiel. Podem reviver estes ossos? Ezequiel diz, Senhor, Deus, Tu o sabes. Muito mais do que saber ouvir, a pergunta de Deus é dar respostas satisfatórias para o Senhor. Amém? Você pode repetir isso comigo? Eu desejo responder satisfatoriamente à pergunta de Deus. Amém. Senhor Deus, Tu sabes. Eu poderia hoje, na lógica evangélica, cristã protestante, dar algumas respostas para o Senhor, mas que nada tem a ver com o espírito de Ezequiel. Porque ele poderia perguntar, Fábio, por acaso vai poder reviver estes ossos? Eu poderia pensar, cara, agora eu posso exercer a autoridade do poder, do pensamento positivo, e dizer assim, Senhor, claro que vai dar certo. Claro que eu vou agora exercer o meu poder humano da persuasão e do poder positivo e das mecânicas espirituais humanas, para que eu possa ter certeza que aquilo que eu estou dizendo vai se cumprir. Mas totalmente humanista, não tem nada a ver com o Senhor. E eu poderia ir agora dizendo várias coisas que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus e tem a ver com a minha própria produção, e dizer, Senhor, pode deixar que eu banco aquilo que será a minha própria resposta para Ti. Mas Ezequiel não vai para esse caminho. Ele está dizendo, Senhor Deus, Tu sabes. Eu não sei o que Tu vai fazer. Eu não sei se o Senhor vai fazer, vai desfazer. Como é que o Senhor qual o Teu método, a Tua forma. Eu só sei de uma coisa, eu sei que Tu sabes. Mais importante é do que eu saber, ou do que eu não saber. O mais importante é eu saber que Tu sabes, mesmo eu não sabendo. Aí a gente repousa em fé, porque o justo viverá pela fé. E a gente está todo dia perguntando, meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, me dá uma direção, me dá um caminho, me dá uma luz, me fala, me explica como é que será. Aí o Ezequiel está dizendo que não é importante tanto em saber como é que se chega lá, como é que se vai realizar. O mais importante é se saber com quem anda e com quem eu estou andando. Porque aquele com quem eu ando, ele me deu a garantia de que sabe tudo. Deus sabe do meu problema, do teu problema, da tua aflição, dos ossos secos que estão aí, porosos, e que você está perguntando, pode por acaso reviver? E Deus está dizendo, olha, confia em mim. Será que você não pode depositar a sua fé no poder da minha palavra, que fez promessas incríveis ao teu respeito, à tua vida, à tua casa? Será que a gente não podemos transcender, ir além? Eu estava falando exatamente isso esses dias, num convite que me foi feito para ministrar, sobre isso, sobre a gente transcender, da gente ir além, saber que a eternidade nos habita.
que esse aqui, ele quer fazer uma ressurreição aqui na nossa alma. Ele quer tirar-nos dessa sepultura que nós cavamos, dessa descrença, dessa fé. Grandes milagres, grandes coisas podem acontecer nesse momento aqui, onde existe um, existe dois, existe três convergidos no nome de Jesus, onde a oração de um justo tem uma eficácia tremenda e poderosa, quando a gente ora no nome dele. Então eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. E disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Uma terceira coisa que eu tenho que praticar é profetizar, proclamar, querigmar, uma querigma, proclamação da palavra. Essa palavra que eu escuto é uma palavra que deve arder meu coração, que queima minha alma, queima o meu espírito, e eu a proclamo, eu a profetizo. E eu não preciso mais profetizar nada além daquilo que já está estabelecido. Hoje nós podemos profetizar a profecia da Boa Nova que está em Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Isso é uma profecia de vida de Deus. Ele não nos idealizou para a sepultura. Ele não nos idealizou para a câmara de morte e de falência da fé. Pelo contrário, Ele nos deu um Espírito, que é o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E está dizendo, a palavra nos diz que esse mesmo Espírito, Ele habita a minha vida, habita a sua vida. A gente pode sair daqui profetizando a palavra, onde tudo aquilo que pertence a Jesus também lhe pertence. A bênção da vida, a bênção de todas as coisas me pertence. Aonde ele diz: olha, vocês, no Sermão da Montanha, ele diz: vocês estão ansiosos, porque vocês não estão preocupados com o que comer, preocupados com o que vestir, e isso é inerente à natureza humana, isso vai abater cada um de vocês. Ou vocês acham que eu não me preocupo muitas vezes quando acordo de manhã? Será que hoje vai ter trabalho? Será que hoje eu vou conseguir o dinheiro para pagar aquela conta? Será que eu vou conseguir comprar essa roupa? Passei quase 3 anos sem comprar uma roupa para Réveillon, lá em casa. E essas perturbações, elas são inerentes à nossa vida. A gente vai se ver inquieto mesmo, preocupado, se ocupar antecipadamente. Mas aí Jesus está dizendo: eu conheço isso do coração de vocês. Mas ele diz: olha, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. É quase que absurdo, quase que a gente tem que chamar Jesus para bater um papo e perguntar: Senhor, você está vendo as minhas contas? Você está vendo como é que a minha necessidade? Ele diz: olha, busquem em primeiro lugar, foquem em primeiro lugar o meu reino, a minha presença, os meus propósitos sobre a vida de vocês. Busquem o meu reino, centralizem o meu reino, porque saibam de uma coisa: quando vocês assim fizerem, as demais coisas, que era aquilo que ele estava falando, roupa, comida, as coisas essenciais e básicas, a nossa subsistência, isso será acrescentado à vida de vocês. Amém? Ele não deu pormenores. Ele não diz: olha, vai vir uma cegonha, vai vir uns corvos e vai deixar, sabe, aí na porta da sua casa. Enfim, ele não disse. Aliás, pode até acontecer, porque Deus é Deus. Mas ele está dizendo que ele não diz como vai fazer, ele diz que pode acontecer. Ele diz que vai acontecer. E acontece para aqueles que centralizam o reino. Então profetiza estes ossos. Está tudo morto, está tudo vale de sequidão. Profetiza para aquilo que ainda não é, como se fosse. Proclama a palavra, trazendo a existência como se já existisse. Porque quando você proclama a palavra e lança a palavra da fé, a palavra de Deus, você começa a trazer existência. Não há nada de mágica nisso, não há nada de mandiga gospel nisso aqui, mas apenas a fé, você exercer a fé, olhando para o invisível,
mas você já enxergando a materialidade dessas coisas. E dizendo: Senhor, Tu és o meu suprimento, Tu és a minha cura, Tu és aquele que pode tirar, Senhor, essa desesperança que se enraizou no meu coração e me sepultou na desesperança. E eu posso profetizar aos ossos secos e dizer: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, ouvir o Evangelho, ouvir aquilo que Deus queima no teu coração. Cara, vai vir muita coisa aí poderosa, eu creio nisso. Ouvir a palavra do Senhor. E aí, versículo 5 diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós. Aqui é Espírito em E minúsculo, é Espírito mesmo humano. Eu vou gerar vida nisso. Aonde tem morte, aonde tem falência, aonde existe inércia, aonde existe a antivida, eu vou gerar, porque o Espírito vai entrar e vocês vivereis. Porém tendões, depois dos tendões vem a carne, depois vem a pele. Sabe, a gente quer um milagre instantâneo. O pastor Pepe ministra sobre isso, que fé muitas vezes não tem a ver com instantaneidade, tem a ver com paciência, com calma, com esperar no Senhor, porque Ele está dizendo assim: eu vou gerar vida em vocês, o espírito humano vai entrar e vocês vão viver. O que vai acontecer? Uma coisa gradual. Primeiro vai entrar os tendões, vai entrar o caminho da vida, do sangue, das conexões. Vai entrar tendões. A gente poderia, esticar isso aqui, mas não é a hora, nem o tempo, mas vai entrar tendões, e depois dos tendões eu vou gerar carne. Vocês vão começar a ter forma, vocês vão criar agora feições, face, rosto e pele sobre vocês. E porém em vós o meu espírito e vivereis. E o versículo 7 diz que eu profetizei segundo me for ordenado. Eu obedeci ao Senhor. Ele me ordenou e contra todas as minhas convicções eu fui e fiz conforme o Senhor. E enquanto eu profetizava, enquanto se orava, enquanto jejuava, enquanto clamava, enquanto não desistia, enquanto não se curvou ante a antifé, enquanto as coisas aconteciam, eu buscava o Senhor, eu clamava o Senhor e eu profetizava. Tudo acontecia no enquanto. E enquanto estiver fé, você pode viver na expectativa do milagre. Enquanto estiver você nos pés do Senhor, tudo pode acontecer. Porque enquanto eu profetizava, houve um ruído. Oh Deus, que haja ruído, que haja barulho, que haja um tremor, que haja grandes coisas acontecendo, porque Deus, Ele pode, querido, Ele faz. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Ele deve ter se assustado. Alguma coisa está acontecendo, mas Deus está dando: profetiza, continua, não pare, não cesse. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um ruído, e os ossos, que eram os ossos que se batiam contra ossos, se ajuntavam. Um crânio começou a rolar assim, e encontrava o seu correspondente. Os ossos das mãos estavam encontrando os seus correspondentes, e começaram a se ajuntar. E quando ele viu aquele esqueleto formado, veio sobre ele os tendões, e sobre os tendões veio a carne, e sobre a carne a pele. E aí, quando ele viu que já estava a pele, ele diz: agora profetiza o Espírito. Chama o Espírito dos quatro cantos, chama do leste, do oeste, do norte, do sul. Invoca o Espírito, porque quando você invocar o Espírito, algo poderoso e tremendo vai acontecer. E diz que ele obedece, ele invoca o Espírito. E quando o Espírito vem, vida acontece, gera vida naquele exército que não é mais de esqueleto, de ossos, é uma multidão. E diz que eles começam a terem vida em si mesmo. E um exército sobremodo numeroso, e todos eles vivos, postos em pé diante de Ezequiel. Aí a gente volta para aquilo que foi o início, né? Eles eram, não são mais a casa de Israel que diziam: pereceu a nossa esperança, desapareceu a nossa fé, estamos de todos condenados. E o Senhor diz: eu estou arrancando vocês da sepultura de vocês.
E eu creio que essa mensagem não foi apenas para Israel. É uma mensagem para a igreja do Novo Testamento. É uma mensagem para mim e para você que quer se entregar, que quer, depois de tudo aquilo que a gente tem sido ensinado sobre fé, sobre autoridade espiritual, sobre confrontar espíritos que estão querendo tocar nas nossas finanças, sobre desanimar, apesar de tudo que já aprendemos na palavra, do poder e da autoridade que eu e você temos em Cristo Jesus, de subjugar essas forças satânicas, e a gente ainda assim quer se entregar, e Deus está dando um ultimato: olha, eu vou tirar vocês dessa sepultura, está na hora de vocês se levantarem como um exército, meu exército, se reerguerem, porque eu coloquei em vós o meu espírito, e é espírito de vida. Amém? Vamos nos colocar de pé então, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, nós agradecemos pela Tua palavra que nos trouxe elucidação e clarificação sobre essa visão que Tu deu ao Teu servo Ezequiel. E assim como ele carregava essa mensagem no Seu nome, que o Senhor me fortalece. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa fortalecer os nossos pés. O Senhor possa nos arrancar de tudo aquilo que queira nos afastar da Tua presença. Revifica em nós, Senhor, a constância, Senhor, a firmeza em Tua palavra. E que todas as circunstâncias contrárias contra a nossa vida, tudo aquilo que vem contra nós com força, com ímpeto, como dardos de Satanás, como uma ação do diabo para nos desanimar, para nos derrotar, que possa querer atingir a nossa casa, filhos, esposas, maridos, trabalho, emprego, finanças, saúde, que vem contra nós e quer nos derrubar. Nós nos erguemos como esse exército do Deus vivo, a qual habita em nós o Espírito Santo, e no poderoso nome de Jesus nós ordenamos, nós profetizamos, nós declaramos e nós afirmamos a palavra do Senhor sobre a Tua igreja, a igreja presença de Deus, que nada dessas forças contrárias poderão ter o poder de nos derrubar, de nos atingir, de nos fazer cair, porque todas essas forças das trevas, elas nesse momento caem por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja estabelecido, Senhor, a paz, a reconciliação, a salvação, a cura, o milagre, o poder de Deus em ação, em favor dos Teus filhos que aqui estão presentes, e daqueles que não puderam vir, sobre a Tua igreja esteja a Tua bênção para sempre, Senhor. Nós Te pedimos que seja assim hoje, e não pedimos que seja, mas nós cremos que já é, Pai, porque nós estamos pedindo, crendo que o Senhor fará. Estamos orando e pedindo, crendo que o Senhor já fez, já está feito, já está consumado, já está estabelecido. Nós saímos daqui de posse das nossas bênçãos, abençoados, curados, supridos em todas as áreas. Mova os nossos corações, para que a gente possa ser canal de bênção para cada um, Senhor. Eu te peço que assim seja em nome de Jesus, porque assim já é, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar, né, Cadu? Eu peço um pouquinho mais de vocês, que enquanto nós cantarmos, caso você já tenha trago, esteja com a sua oferta, esteja com algo que você separou, vou ofertar a casa do Senhor, você possa trazer, que vamos estar orando por todos aqui, tá bom?
quando nós começarmos a orar, a cantar, você pode ouvir